Você já ouviu falar de Salomão, o rei mais sábio que já existiu? Apesar de sua sabedoria incomparável e um início de reinado repleto de promessas, a história de Salomão tem um final surpreendente e triste. Um homem que começou sua jornada com bênçãos divinas, mas que terminou cercado por erros, idolatria e desilusão. Hoje, vamos mergulhar na vida desse personagem bíblico tão fascinante, compreender as lições de sua trajetória e descobrir o que realmente importa na busca pela felicidade e realização. Fique comigo até o final, pois eu tenho algo especial para você que precisa de uma força divina em momentos de dificuldade. Para entender Salomão, precisamos voltar no tempo e observar suas origens, que estão profundamente conectadas ao contexto de arrependimento e graça na vida de seu pai, o rei Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve uma trajetória marcada por feitos extraordinários, mas também por falhas humanas significativas. Uma dessas falhas foi seu relacionamento com Batseba, que resultou em adultério e, tragicamente, na morte do marido dela, Urias. No entanto, o que torna essa história poderosa não é o erro, mas o arrependimento sincero de Davi e a graça de Deus que seguiu. Salomão nasceu nesse contexto de redenção e restauração divina. Ele foi fruto de um relacionamento que começou em pecado, mas que Deus transformou em um testemunho de perdão. Seu nome, que significa paz, já era uma indicação do propósito especial que Deus tinha para sua vida. Diferentemente de seus irmãos, Salomão trazia consigo um senso de promessa e destino. Ele não era o primogênito, nem o guerreiro mais forte ou o favorito entre os filhos de Davi, mas Deus tinha planos únicos para ele, planos que iriam impactar toda a história de Israel. Desde cedo, Salomão demonstrava características que o destacavam. Ele era observador, introspectivo e dotado de uma sabedoria natural muito além de sua idade. Ainda jovem, foi escolhido por Deus para suceder o trono de seu pai, algo que causou tensão dentro da família real. Seus irmãos, principalmente Adonias, questionaram essa escolha e até tentaram tomar o trono para si. No entanto, a promessa de Deus era clara. Salomão seria o legítimo rei, o herdeiro do trono de Israel e o responsável por construir o templo que simbolizaria a presença de Deus entre o povo. A transição de poder não foi fácil. Davi, já em idade avançada, precisou intervir para garantir que Salomão assumisse o trono. Ele reuniu os líderes de Israel, reafirmou a escolha divina e deu ao jovem Salomão instruções que seriam fundamentais para sua vida e reinado. Ande nos caminhos do Senhor, obedeça aos seus mandamentos e confie em suas promessas. Assim, você prosperará em tudo que fizer. Essas palavras de Davi não eram apenas um conselho paternal, mas uma diretriz espiritual que moldaria os primeiros anos de reinado de Salomão. Esse início marcante de sua jornada como rei mostrava que Salomão não era apenas um líder político, mas alguém que carregava uma missão espiritual. Ele sabia que sua posição no trono era resultado da graça de Deus, e não de seus próprios méritos. Essa consciência o levou a buscar a Deus de maneira genuína, como veremos no momento crucial de sua vida. O sonho onde Deus lhe oferece tudo o que ele deseja. A infância de Salomão, portanto, não foi apenas o início de uma vida comum, mas o prenúncio de uma trajetória que mesclaria sabedoria divina, desafios humanos e lições que ecoam até os dias de hoje. Ele nasceu de um contexto de graça e, desde jovem, mostrou que Deus realmente escolhe os improváveis para realizar grandes propósitos. O reinado de Salomão representou o auge da glória de Israel. Ele começou com a construção do magnífico Templo de Jerusalém, um símbolo da aliança entre Deus e Israel. A obra foi grandiosa, utilizando materiais preciosos e mobilizando milhares de trabalhadores. Quando o templo foi concluído, Salomão realizou uma cerimônia de consagração que demonstrava sua devoção e humildade diante de Deus. Além do templo, Salomão se destacou como líder político e administrador. Ele fortaleceu Israel por meio de alianças estratégicas e comércio, transformando Jerusalém em um centro de prosperidade e riqueza. Sua fama ultrapassou fronteiras,
atraindo líderes como a rainha de Sabá, que ficou impressionada com sua sabedoria e a organização de seu reino. Salomão também foi um escritor brilhante, autor de livros como Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, nos quais compartilhou ensinamentos profundos sobre a vida, a fé e o propósito. Porém, a prosperidade trouxe consigo desafios espirituais. Salomão começou a formar alianças por meio de casamentos com mulheres estrangeiras, que introduziram práticas idólatras em Israel. O rei que construiu o templo para Deus acabou erguendo altares para outros deuses, permitindo que a idolatria contaminasse o reino. Sua desobediência entristeceu o Senhor, que prometeu dividir o reino após sua morte. Apesar de sua sabedoria e realizações, os últimos anos de Salomão foram marcados por conflitos e descontentamento. Sua história nos ensina que riqueza e poder são insuficientes sem fidelidade a Deus e que a verdadeira prosperidade vem de um coração comprometido com o Senhor. Salomão começou a tomar decisões que comprometeriam não apenas sua relação com Deus, mas também o futuro de Israel. Ele se casou com cerca de 700 mulheres e teve 300 concubinas, muitas delas estrangeiras, vindas de nações como Moabe, Amon, Edom, Sidom e Egito. Esses casamentos, embora estrategicamente políticos, trouxeram sérias consequências espirituais. Suas esposas introduziram cultos a deuses pagãos, como Astarote, Moloque e Quemós, práticas que Salomão, com o tempo, tolerou e até participou. Além de construir o templo para o Deus de Israel, Salomão ergueu santuários para esses deuses em colinas ao redor de Jerusalém, algo que foi expressamente proibido pela lei mosaica. Essa idolatria representou uma ruptura no compromisso que ele havia assumido com Deus no início de seu reinado. Sua desobediência não apenas afastou o coração de Salomão de Deus, mas também influenciou negativamente o povo, que começou a adotar práticas pagãs e se distanciar dos preceitos divinos. O impacto dessas ações foi devastador. Deus anunciou que, por causa da idolatria de Salomão, o reino seria dividido após sua morte. Apenas a tribo de Judá permaneceria com a dinastia de Davi, como uma demonstração de fidelidade à promessa feita a seu pai. Esse anúncio marcou o começo de um período turbulento para Israel, que culminaria na divisão do reino em duas partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Nos últimos anos do reinado de Salomão, as consequências de suas escolhas começaram a se manifestar de forma clara. Deus, em resposta à idolatria e desobediência do rei, permitiu que adversários se levantassem contra ele. Hadad, o edomita, que havia escapado do extermínio de seu povo durante o reinado de Davi, retornou para desafiar Israel. Rezon, um líder sírio, também começou a causar conflitos, enfraquecendo as fronteiras do reino e dificultando a estabilidade que Salomão havia conquistado nos primeiros anos de seu governo. Além das ameaças externas, havia um crescente descontentamento interno. O povo, sobrecarregado pelos pesados tributos e trabalhos forçados exigidos para sustentar os projetos grandiosos e o estilo de vida extravagante de Salomão, começou a se rebelar. A construção do templo, dos palácios e de outras obras monumentais gerou um custo humano e financeiro que fomentou insatisfação, especialmente entre as tribos do norte, que se sentiam exploradas. Um evento marcante que simbolizou o início dessa divisão foi a ascensão de Jeroboão, um dos oficiais de confiança de Salomão. Jeroboão, reconhecendo o descontentamento do povo, foi abordado pelo profeta Aías, que lhe anunciou que Deus dividiria o reino e entregaria a ele o governo de 10 tribos, deixando apenas Judá e Benjamim sob o controle da linhagem de Davi. Quando Salomão morreu, o reino já estava fragilizado. Seu filho, Roboão, herdou um trono cercado de incertezas. Em uma tentativa de reafirmar sua autoridade, Roboão ignorou os conselhos dos anciãos para aliviar os tributos e optou por um governo ainda mais opressor. Isso resultou na revolta das tribos do norte, que se separaram e formaram o reino de Israel sob o comando de Jeroboão, enquanto Roboão permaneceu com o reino de Judá.
As consequências dos erros de Salomão foram devastadoras. O reino unido e próspero que ele herdou foi desfeito por sua desobediência e falta de visão a longo prazo. Sua história serve como um lembrete poderoso de que as escolhas de um líder podem moldar o destino de uma nação inteira. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, uma obra que reflete sobre a futilidade das riquezas, do prazer e do conhecimento quando estão separados de Deus. Ele reconheceu que tudo o que tinha conquistado era vaidade, corrida atrás do vento sem a presença do Senhor. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Ele escreveu, alertando para a importância de viver uma vida focada no que realmente importa. Salomão nos deixou uma lição valiosa. Nada neste mundo pode preencher o vazio da alma, exceto um relacionamento verdadeiro com Deus. A história de Salomão nos ensina que não importa o quão sábio, rico ou poderoso alguém possa ser, o afastamento de Deus sempre resulta em sofrimento. Muitas vezes, buscamos felicidade em bens materiais, status ou prazeres momentâneos, mas acabamos descobrindo que essas coisas não têm valor duradouro. Assim como Salomão, somos chamados a colocar Deus no centro de nossas vidas. Só assim podemos encontrar propósito, paz e verdadeira realização. Se até o homem mais sábio do mundo, com riquezas e poder incomparáveis, admitiu que, sem uma verdadeira conexão com Deus, tudo era vazio, reflita. Quantas vezes você se sente assim? Como se, mesmo dando o seu melhor, ainda faltasse algo para preencher o vazio que o dia a dia traz. Salomão nos ensinou que, no fim, é a nossa ligação com Deus que realmente importa. Mas, no mundo de hoje, onde tudo é tão corrido e estressante, como podemos fortalecer essa conexão? Talvez você esteja enfrentando problemas na sua vida pessoal, financeira, emocional ou até espiritual e se sentindo sobrecarregado, sem saber por onde começar. E se eu te dissesse que existe uma forma de trazer paz e direção para a sua vida, sem complicações, começando com apenas 1 minuto do seu dia? Isso mesmo. Uma oração curta, mas feita com fé, pode ser a diferença entre um dia cheio de ansiedade e um dia de força e clareza. É o poder de uma oração simples, mas profundamente transformadora. Se você sente que precisa de algo assim, uma orientação para superar as dificuldades e reencontrar a paz, eu quero te convidar a assistir ao vídeo que está no link abaixo na descrição. Lá você vai conhecer uma forma simples, mas poderosa, de usar a oração para transformar sua vida. Não carregue seus problemas sozinho. Existe um caminho, e você pode começar a trilhar ele agora mesmo. Gostou dessa reflexão sobre a vida de Salomão? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E não se esqueça, tem outro vídeo aparecendo na tela agora que pode transformar sua visão sobre a fé. Corre lá para assistir e continue sua jornada de aprendizado conosco. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima!